Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, nós estamos retornando mais uma vez aqui no canal do YouTube do pastor Edivaldo Bueno. E desta feita, para nós estarmos comentando a lição bíblica Jovens, segundo trimestre deste ano de 2020. Nós vamos estar comentando aqui a lição de número 11. Ela vai tratar de uma herança conquistada pela fé. Nós estamos fazendo uma abordagem do livro de Josué com a temática Tempo de Conquistas. Tempo de Conquistas. Então vamos para esta lição tão importante, uma herança conquistada pela fé. O texto do dia, o texto áureo, ou o texto de destaque desta lição está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 23, que diz: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 23, como eu já disse. Em síntese, a lição ela tem a seguinte ideia, ou a verdade prática é a seguinte: Deus sabe como recompensar a fidelidade dos seus servos. Precisamos ter em mente aqui, para se estudar esta lição e ter aí um aproveitamento excelente dela, é necessário que você, o aluno, o irmão, leia e estude com um certo cuidado do capítulo 13 ao capítulo 19, para que tenha a ideia do que ocorreu, porque a conquista aqui é de toda a nação de Israel, ou seja, todos eles faziam parte ou tomariam parte desta herança que Deus havia prometido a Abraão, confirmado a Isaac e a Jacó e aos seus 12 filhos, tá? Deus fez isto, tá? Então o texto que o comentarista ele destacou para iniciar toda a argumentação e a discussão está lá em Josué capítulo 14, dos versículos 6 a 10. Nós vamos ler aqui só para nós situarmos um pouco. Diz assim, Josué 14, de 6 a 10. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneias a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração, homem de fé. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor, que conservou em vida, como disse, 45 anos já agora, desde que o Senhor falou estas palavras. E Moisés andando, Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje já sou da idade de 85 anos, tá? Temos aqui a conversa entre dois colegas, dois irmãos, dois cooperadores de Moisés, dois homens que foram fiéis ao Senhor, e eles representam muito bem esta questão aqui de uma herança conquistada pela fé. Esses dois aqui trazem esta representatividade, porque esses dois são os únicos da idade de 25 anos para cima, homens,
que saíram do Egito, que adentraram na terra de Canaã e tomaram posse, tá? E tomaram posse. E os irmãos sabem bem a história, a razão pela qual os demais morreram no deserto, por juízo de Deus, pelas rebeldias deste povo contra Deus. A lição, ela tem a sua divisão tríplice aqui, são 3 tópicos, e nesses 3 tópicos o comentarista ele procura abranger todos os capítulos, tá? Ele vai falar dos capítulos, no primeiro tópico ele abrange o capítulo 13 a 15, depois no tópico segundo ele vai fazer uma análise do capítulo 16 e 17, uma pincelada, é verdade, e depois no tópico 3 ele vai abordar os acontecimentos que ocorreram no capítulo 18 e 19. Tá? Então é por isso que eu aconselhei que os irmãos devem ler todo esse texto de 13 a 19 para ter aí uma visão geral e ampla do que o comentarista está dizendo e do que o texto também pode nos ensinar acerca desta conquista, a conquista da herança, né? Pela fé. Mas daí os irmãos vão dizer, mas eles não lutaram com armas, precisaram vencer Jericó, tá, mas como essa conquista é pela fé? Nós precisamos analisar todo o contexto para podermos entender aonde a fé está, a fidelidade deles a Deus, que lhe deu esse direito ou esta posse desta terra. Uma das coisas que nós precisamos ter em mente para analisar essa questão da promessa da terra como herança, no texto sugerido aqui na agenda de leitura da lição, para segunda-feira, lá em Gênesis capítulo 28, em versículo 4, ele vai nos dizer o seguinte: Gênesis capítulo 28 e versículo 4, a seguir ele vai dizer o seguinte, Deus dizendo a Jacó, né? Assim, Isaac chamou a Jacó e o abençoou e ordenou-lhe, ele disse: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã, levanta-te e vai para Padarã, casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas do teu irmão, as filhas do teu irmão. E aí o versículo 3, que é a partir do versículo 3, que é o que nos interessa aqui, dizendo: e o Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e multiplique, para que seja uma multidão de povos. Versículo 4, e te dê a bênção de Abraão. Versículo 4, e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra das tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Então vejam só aqui, Deus havia feito essa promessa a Abraão, que lhe daria uma terra, porém Abraão seria peregrino e forasteiro nesta terra, bem como Isaac, bem como Jacó também, e também os demais dos seus filhos. Nós já estudamos sobre isto, que Israel ficou distante da terra de Canaã por 430 anos, naquela incursão de José para o Egito. Mas houve essa promessa. Então, quando Jacó estava fugindo lá da casa do seu pai, saindo apressadamente, porque Esaú o jurou de morte, o Jacó impetrou sobre ele, o Isaac impetrou sobre ele as bênçãos que Deus havia dado a Abraão. Você vai perceber que o Isaac, ele estava ali como um guardião
destas bênçãos, ele transmite a Jacó, e depois vocês vão perceber que lá no capítulo 49 do Gênesis, o Jacó transmite as bênçãos, tá? De forma profética sobre os seus 12 filhos e também sobre os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, tá? Então você percebe que Deus fez uma promessa que esta terra seria de propriedade dos descendentes de Abraão, que seria a nação de Israel, o povo judeu, tá? E agora então Josué estava ali para fazer a distribuição das terras pelos filhos de Israel após as incursões militares e ter expulsado boa parte dos inimigos. Então a primeira divisão da lição fala, o primeiro tópico da lição, melhor dizendo, vai falar da divisão do sul de Canaã. Para isso eu gostaria de introduzir pelo menos aqui os primeiros versículos do livro de Josué, capítulo 13, para os irmãos entenderem um pouco aqui o que estava ocorrendo neste momento. Capítulo 13, versículos de número 1 e 2, diz o seguinte, vamos pelo menos o versículo 1. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velhos, entrado em dias, ainda muitíssima terra ficou para possuir. E aí, a partir do versículo 2, ele vai fazer uma descrição ainda do que precisava ser conquistado, tá? E então Deus ordena que ele já faça aí a distribuição da terra. E dentro dessa distribuição aqui, da partilha da terra, segundo a ordem do Senhor, segundo o mandamento do Senhor, coube, o comentarista ele vai destacar aqui a herança de Judá e de Caleb e de Aquisa. Aquisa era filha de Caleb. Então vejam só aqui o que o comentarista ele vai dizer com base no texto, né? Que a tribo de Judá recebe o seu quinhão, e dentro do quinhão da tribo de Judá, que pertencia a Judá, foi destinado também uma parte para Caleb, tá? Caleb não era chefe de família, não era cabeça de tribo, tá? Mas ele era chefe de família, de um clã, tá? E aí Deus, como Moisés havia prometido por autorização de Deus, então Deus permite que neste momento agora, depois de 45 anos no deserto e mais período de guerras para a conquista, finalmente agora o Caleb ele ia tomar posse da sua herança. E vocês vão perceber que eles equiparavam um pouco de idade, o Josué e o Caleb, né? Você percebe aqui que Deus disse que Josué já era velho e avançado de dias. E então ele diz também aqui no caso ao Caleb, pelo fato dele já estar velho, já avançado de dias também, a terra que ele estava, que era para ele de direito, tinha gigantes, eles teriam que ter muitos embates para destruir, para colocar os inimigos para correr dali, tal. Mas aí o Caleb, estribado na sua fidelidade a Deus, na sua confiança em Deus e na promessa que Deus havia feito a ele, tá? Então ele faz a reivindicação. Então uma das coisas que nós precisamos entender aqui não é a presunção de Caleb. Caleb, ele tinha prestado um serviço nobre para o reino de Deus, para a nação de Israel, que Deus se agradou da forma com que ele
traz o relatório, e então aquela terra ficou confirmada que seria dele. Só que, pelos pecados de Israel no deserto, Deus precisou retardar a entrada de Israel na terra de Canaã, até que morresse o último judeu, hebreu, acima de 21 anos, que havia saído lá do Egito por ocasião do êxodo, tá? Então, Deus, na sua soberana sabedoria, no seu soberano poder, ele preserva, tá, a saúde biológica, a saúde física de Josué, mental de Josué, para que ele pudesse usufruir da promessa ou da herança que lhe cabia, para que ele pudesse ter o que? Usos e frutos daquilo que Deus lhe havia prometido, né? Porque na visão divina seria assim, até incoerente, ele chega lá e entrar na terra e morrer, ou nem sequer tomar posse da terra. Então Deus, quando ele faz promessas, ele trabalha a favor daqueles que esperam nele e que são fiéis a ele. Então a lição que nós temos aqui da herança de Caleb é exatamente esta: Deus sabe preservar aqueles que lhe são fiéis, tá? Então não tinha dificuldade nenhuma para Deus, porque quando nós olhamos que na caminhada do deserto foi uma caminhada de milagres, né? O próprio Moisés, ele traz a memória do povo, dizendo que na jornada no deserto, o vestido não envelheceu, o sapato não se gastou durante 40 anos, tá? E Deus, então não era difícil para Deus preservar a saúde, a estrutura do Caleb, não obstante os anos ter o alcançado, mas dentro da sua idade ele chegou muito bem e tomou posse da sua terra e usufruiu daquilo que Deus lhe havia dito, né? Muitas vezes a gente enfrenta certas circunstâncias tão difíceis, complicadas, e parece que as coisas não vão dar certo na nossa vida. Continuando aqui ainda, meus irmãos, nós temos uma outra coisa que nós precisamos lançar mão ou entender, que é a questão da herança de Axa, né? Vocês sabem que Axa era filha de Caleb, como assim eu já o disse, e pelo fato de Caleb ter feito um desafio para quem conseguisse tomar posse no local lá e tal, e casaria com a sua filha, e ele daria um pedaço de terra. E ele acabou dando, o Otoniel foi lá e cumpriu a tarefa, e ele se casou com Axa. Mas só que quando ele chegou na terra, no quinhão que ele recebeu do seu sogro, na visão dele era uma terra seca, improdutiva, e ele teria dificuldades ali de desenvolver suas atividades e cuidar da sua família. Então ele pede para que a sua esposa vai falar com Caleb para que desse uma melhor terra, e aí Caleb prontamente lhe dá um pedaço de terra onde tinha fontes de águas que desciam das montanhas, e tinha muitas águas, fontes de águas que surgiam no vale, tá? Então esta família acabou sendo uma família abençoada. Quando nós recorremos aqui ao ponto 2 da lição, nós vamos encontrar também aqui uma questão que é a divisão do norte de Canaã. Daí vai ter a herança de José, a passividade dos filhos de José e, por último, a herança de Josué. E vocês vão perceber aqui que dentro do contexto da análise aqui, José foi um homem fiel a Deus, e Deus lhe fez uma promessa através do seu pai Jacó. Vejam só lá em Gênesis
48 e os versículos 22, 21 e 22. Diz o seguinte: depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra dos vossos pais. E eu tenho dado a ti um pedaço de terra mais do que os teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Tá? Então o Jacó, ele já havia destinado para o José qual seria o local da terra que ele tomaria posse lá em Canaã, que é as imediações aonde os amorreus eles estavam. E é interessante aqui, quando vai se tratar da passividade dos filhos de José, que eles vão receber herança. E se você for perceber aqui, o José ele recebe uma porção dobrada, né, na herança, porque ele não pega um quinhão de terra, ele não é nenhum cabeça de tribo, e os seus filhos que vão ser cabeças de tribo, porque sai José e sai o Levi, né, que o Levi vai ser a tribo sacerdotal, e José sai para que os seus dois filhos encabeçam as tribos. E isso se deu de um ato de providência divina. Quando Jacó prestes a morrer, o José leva os seus filhos lá para ele, e ele então vai transmitir uma bênção a esses rapazes. E quando assim ele o faz, ele declara que o Manassés e o Efraim eram deles, eram filhos dele, assim como o Rúben e Simeão. Tá? E vocês vão perceber que o Rúben e o Simeão eram os dois primeiros filhos de Jacó. Então veja só que ele coloca o Manassés e o Efraim no mesmo patamar do primeiro e do segundo filho dele. Tá? Isso é uma providência divina, que Deus que sabe de todas as coisas. E quando ele vai abençoar, tendo o primogênito na sua mão direita e o menor na sua mão esquerda, no caso o Manassés estava na sua mão direita e o Efraim na sua esquerda, e aí ele cruza os braços, e aí o José, quando vê isso, repreende o seu pai, mas o Jacó diz: não, meu filho, é assim que tem que ser feito, e está feito, está abençoado, a preeminência será de Efraim. E quando nós lemos a história de Israel ao longo dos livros históricos, nós vamos perceber como a tribo de Efraim é uma tribo poderosa e preeminente, principalmente depois que houve a cisão da monarquia, né, em dois reinos, o reino sul e o reino norte, e Israel ficou com 10 tribos, e a tribo mais forte ali era Efraim. Até algumas profecias que são direcionadas ao reino de Israel, às vezes Deus fala para Efraim, assim, é Efraim, por causa da preeminência e o governo que essa tribo ela exercia sobre as demais tribos. Tá? Então você vai perceber que a razão deles estarem tomando posse aqui é exatamente por isso. E o próprio contexto aqui de Josué, do livro de Josué, vai dizer isso, vai estar explicando esta questão. E esta questão de José ter esta bênção avantajada, esta herança parece que maior do que os seus irmãos, é exatamente pelo trabalho que ele prestou a Deus, de forma submissa a Deus, que a sua fé não fraquejou, ele foi fiel a Deus em todas as circunstâncias que ele passou. E lá no capítulo 49 de Gênesis, quando Jacó vai abençoar todos os seus filhos, lá no capítulo 49, versículo de número 22, ele diz: José é um ramo frutífero,
ramo frutífero junto à fonte e os seus ramos correm sobre o muro. Tá? Então ele vai demonstrar essa questão aqui, que o José tem essa preeminência ou esta preferência divina pelo fato dos trabalhos que ele realizou, pela sua fidelidade, pela sua crença em Deus. Ele não abriu mão de Deus em momento nenhum. Posto isto, então nós vamos agora para a última parte desta lição, onde nós temos a divisão das terras não conquistadas. Tá? Então agora neste momento o tabernáculo ele já é estabelecido, em Sinai, e agora nós vamos perceber que mais 7 tribos, elas recebem o título de herança da terra, e depois vai informar sobre a herança de Levi, tá? A herança de Levi. Então você vai perceber aqui, você tem o estabelecimento do tabernáculo em um ponto estratégico, que era em Siló. Objetivamente, a família de Arão, a família sacerdotal, ela moraria nos entornos ali de Siló, por ser o que tinha as atividades diárias, e tinha também agora uma grande quantidade de pessoas descendentes de Levi, que eram os descendentes dos outros 3 filhos que ele teve, né? Se não me falha a memória agora, que era Merari, os coatitas e os gersonitas, os filhos de Gerson, né? Coate, Merari e Gerson. E então essas eram famílias numerosas. Então essas famílias não teriam como morar no entorno do tabernáculo. Daí o que Deus ele faz? Ele estabelece algumas cidades, tá? E essas cidades consideradas também como cidades de refúgio e tal, e essas cidades elas passam a ser distribuídas em todo o território da nação de Israel. E aí os filhos de Levi, os meraritas, os coatitas e os gersonitas, tá? Eles passam a morar, porque vocês se lembram que na organização da tribo, tá? Eles eram por turno, né? Então eles trabalhavam por turno lá no tabernáculo em Siló. Então, quando cumpria o seu turno, então eles voltavam para as suas cidades e ficavam ali aguardando a serem requisitados novamente os seus serviços. Então Deus ele se preocupa com todas essas questões. Então os levitas eles não tinham a preocupação de lavrar a terra, de preparar a terra, em decorrência dos trabalhos que eles haveriam de desenvolver dentro do tabernáculo, Então, irmãos, analisando todos esses fatos aqui, então uma das coisas que nós podemos perceber primeiramente, que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Aquilo que Ele promete no tempo dEle, nas incursões da história no tempo dEle, Ele vai cumprir todas elas. Deus não deixa nenhuma de suas promessas cair por terra. A Bíblia diz que Ele vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir, E quando se os irmãos tomarem a atenção para esta agenda de leitura, vocês vão perceber que quando ele, lá no Êxodo, capítulo 23 e versículo 30, Deus ele vai mostrar, ou ele vai dizer que essa conquista seria aos poucos, né? Seria aos poucos. E também Deus deixou alguns remanescentes na terra até Israel ter condições de povoar todos os locais, para que a terra não se infestasse
de animais selvagens e assim por diante. Vocês percebem como Deus ele é cuidadoso, ele dá os passos certos e corretos dentro do contexto para que tudo possa se cumprir nas nossas vidas. Então, uma das coisas que nós vamos perceber aqui é que por ocasião da conquista desta herança pela fé, né, que eles atravessaram o Jordão, as águas do Jordão se abriram e eles passaram, a forma com que Jericó foi destruída. Então, quando eles pegam a primeira colheita, colhem a primeira colheita, o maná cessa. Então vocês vão perceber que tudo isso era Deus trabalhando, Deus agindo para que Israel tivesse confiança ou tivesse certeza absoluta que a posse daquela terra era algo de Deus. Deus prometeu e Deus tomou todas as providências para que eles pudessem tomar posse daquela terra. E assim não é diferente conosco, meus amados irmãos. Aquilo que Deus ele nos prometeu, ele vai cumprir. E às vezes nós, né, nos deparamos com circunstâncias tão adversas, circunstâncias tão complicadas, e parece que dentro da nossa visão, dos nossos planos, da forma como nós dimensionamos a questão, não vai dar certo. Às vezes enfermidades que assolam e que parece que tudo está conspirando ao contrário, mas o Deus a quem nós servimos, e se nós somos fiéis a Ele, e se nós andamos na luz como Ele na luz está, Ele diz claramente na sua palavra que todas as coisas contribuem para o nosso bem, as dificuldades, os problemas, os embates, as grandes batalhas, as perseguições do inimigo, as possíveis derrotas que podem acontecerem na nossa vida em algumas batalhas, mas Deus está cuidando de nós, nos orientando para que no momento oportuno nós venhamos tomar posse da nossa herança, da nossa promessa, daquilo que Deus nos prometeu. Então, meus amados irmãos, que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe e até uma próxima oportunidade, querendo o bom Deus. Amém.